Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 2 de dezembro de 2020. Revelados documentos que provam a investigação de OVNIs por parte do Pentágono. Em 2017, o New York Times revelou a existência de um programa do Pentágono que visava investigar OVNIs, no valor de 22 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de euros, designado Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas AATIP. Noticiou o vice. No entanto, uma reviravolta surgiu há 2 meses, quando Susan Gough, porta-voz do Pentágono, disse a Tony Greenwald, curador do Black Vault, o maior arquivo civil de documentos desclassificados do governo, que a AATIP não tinha nada a ver com OVNIs. Greenwald também escreveu que o Pentágono lhe indicou que outro dos seus programas, o Programa de Aplicação do Sistema Avançado de Armas Aeroespaciais AUSAP, era o nome do contrato que o governo cedeu para produzir relatórios sobre a AATIP. Num novo artigo da Popular Mechanics, o jornalista Tim M.C. Milan revelou documentos da Bigelow Aerospace Advanced Space Studies BAS, a divisão científica da Bigelow Aerospace, no quais afirma-se que a organização explorou fenômenos estranhos no âmbito do programa AATIP. Um relatório da BAS, entregue ao jornalista por uma fonte não identificada, revela que foram investigados ferimentos sofridos por pessoas que estiveram expostas a veículos anômalos. Segundo o vice, o texto menciona OVNIs várias vezes. A Popular Mechanics, o autor do relatório, Christopher Kitty-Green, disse que não foi contratado pela BAS, exceto para produzir o relatório em questão, que não fornece evidência de tecnologias extraterrestres ou não humanas. Outro relatório da BAS, de 2009, publicado pela Popular Mechanics, mostra que, na época em que essa divisão científica produzia relatórios no âmbito da AATIP, explorou uma vasta variedade de fenômenos estranhos, incluindo efeitos físicos de fenômenos aéreos desconhecidos em organismos biológicos. O mesmo relatório indica que o Skinwalker Ranch, no Utah, é um laboratório para estudar outras inteligências e possíveis fenômenos interdimensionais. Em janeiro, a Motherboard recebeu acesso exclusivo ao Skinwalker Ranch. Atualmente, o rancho pertence de um indivíduo envolvido em pesquisa científica privada. O Skinwalker Ranch continua a ser um dos melhores locais para estudar e registrar atividade de fenômenos aéreos desconhecidos, disse na altura o proprietário. De acordo com o vice, outro ponto curioso é o papel de Luiz Elizondo, um ex-funcionário do Pentágono que afirma ter administrado o programa AATIP. No início do ano, o Pentágono disse ao Motherboard que Luiz Elizondo não estava envolvido na AATIP. Contudo, Tim M.C. Milan recebeu documentação de uma fonte anônima que apoia as alegações de Luiz Elizondo. O jornalista, por sua vez, não publicou esses documentos na íntegra, mas apenas uma parte de um memorando que fala sobre o AATIP, mas sem mencionar Elizondo. A Motherboard, Elizondo afirmou que, embora os programas AUSAP e AATIP não estejam mais ativos, o Pentágono está ainda envolvido na investigação de fenômenos aéreos desconhecidos. A publicação tentou contactar o Pentágono, tendo a porta-voz informado que a organização fará uma nova declaração pública nas próximas semanas sobre os programas AUSAP e AATIP. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre mundos que estariam em estágio evolutivo mais avançado que a Terra. 179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra há os que estão mais ou menos adiantados.
182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. Comentário de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste, aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distanciadas, percepções que desconhecemos, vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, eles a recebem sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam, quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. Como esses mundos são mais evoluídos que nós, já têm condições de fazer viagens entre os mundos, como nós fazemos entre países e já conseguimos ir da Terra à Lua. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.